Tu conhece o filme O Agente Secreto? Esse filme desse ano, 2025, dirigido por Kleber Mendonça Filho, ele, além de ter sido aí um dos filmes mais comentados desse ano, 2025, né? Provavelmente aí vai entrar no Oscar de 2026, né? Até porque ele está sendo muito cotado para diversas categorias, né? Então, é um filme que realmente merece cada elogio, cada crítica boa, porque realmente é um filme emocionante, né? Muito lindo e muito, assim, que realmente toca quem conheceu aí realmente e reconhece, né, a história do Brasil, né? Tudo que a gente viveu, todos os temores que se passaram aí durante a ditadura. O filme, ele ganhou diversos prêmios, né, como eu falei, foi muito elogiado, e ele conta a história de Marcelo, um professor, né, pesquisador universitário, que tentando fugir aí de um passado conturbado, ele muda-se de São Paulo para Recife, né? Ele chega lá na época do carnaval. Só que ele acaba aí passando por outro momento trágico da vida dele, sendo aí vigiado, perseguido, né? Tantas outras coisas, né? E o filme, ele tem diversas referências, né? Aí, tanto a gente vê a questão de internacional com as músicas, né? Com a questão do filme Tubarão, que foi o primeiro blockbuster, né? Que são aqueles filmes que são sucessos de bilheteria. A gente também vê aí alguns casos bem referentes aí de Recife, né? Que é onde foi gravada a maior parte da produção do filme. Então, a gente vê aí referências ao caso Miguel, que é aquele garotinho, né? Que a mãe era empregada doméstica de uma certa dondoca aí, e ela deixou o garotinho, né, na casa onde ela trabalhava e desceu para passear com o cachorro. E aí a patroa simplesmente deixou o menino pegar o elevador e tudo mais e ir atrás da mãe. E o menino caiu lá de cima, né? Aquela coisa que é horrível até hoje, né? E também faz referência ao movimento Mangue Beat, aí, que é do saudoso, né, maravilhoso Chico Science, que era um movimento cultural que visava também falar de críticas sociais. E também faz referência a até uma lenda, né, muito conhecida no Recife, que até chegou aqui em Fortaleza, que é a famosa perna cabeluda, né, que na realidade foi criada por um jornalista, né, o Carreiro, que ele queria, né, uma forma de tentar falar aí sobre as atrocidades, né, durante a ditadura, mas com censura não dava, então ele criou aí a perna cabeluda, né, para falar aí nas colunas policiais, né, do jornal. E além disso, o filme, né, ele foi feito com vários artistas, né, artistas assim agora, né, mas a maioria eram pessoas que moravam lá no Recife, né. A gente vê aí alguns rostos conhecidos, como o da Dona Tânia, que já tinha participado de um outro filme do Kleber, né, que é o Bacurau. E ele gostou tanto dela que ele escreveu o papel dela, que é a Dona Sebastiana, né? Especialmente para ela, e realmente ela dá um show, né? O Wagner Moura ficou assim encantado com ela, fez altos elogios, dizendo que ela se doou muito ao papel, né? Dizem aí que ela está sendo cotada aí para concorrer como melhor atriz coadjuvante, né, no Oscar de 2026. E 26. E realmente ela merece, porque é um personagem muito caricato, muito querido, assim, muito fofo. E a gente dá boas gargalhadas com ela, né? Porque ela é aquela pessoa que vê tudo, né, sabe de tudo e também não poupa, né, papas na língua para poder falar. E o filme, ele tem toda essa questão, né, da fotografia, da música, que é belíssimo. É um filme que é ambientado nos anos 70 do Recife. Então eles fizeram todo um projeto de pesquisa, né? Tem os carros daquela época, tem as ruas como eram, aquela coisa de a gente já começa o filme vendo, né, falando que eram épocas de terra tinham batido, tem a questão da polícia, aquela coisa de suborno, aquela coisa de, né, tem várias diversas referências, você vai vendo, você vai lembrando, né, de muita coisa aí que aconteceu no passado. E o Kleber Mendonça, ele disse que a ideia surgiu quando ele estava escrevendo um outro roteiro, né, de um outro filme, que é Retratos
deixa eu dar uma olhadinha aqui, Retratos Fantasmas, que é um outro filme dele, né? Inclusive, o personagem que tem no Agente Secreto, que é o Seu Alexandre, que é o sogro do Marcelo, ele realmente existiu, né, na Terra Real. Apesar do Agente Secreto ser um filme, assim, fictício, né, ele ser ambientado durante a ditadura, ele traz um personagem real, que é o Seu Alexandre. E o Seu Alexandre realmente existiu, né, ele tá nesse outro filme do Kleber Mendonça. Então, o Kleber Mendonça, quando ele estava escrevendo esse outro roteiro, ele mexeu em muita coisa do passado, muitas lembranças, muitas memórias, né, dele aí, ele que nasceu nos anos 70. Então ele pensou, não, isso vai dar um outro roteiro, tenho que fazer um outro filme, e daí nasceu o Agente Secreto. O filme, ele vai virar livro, né, tem uma estreia aí já programada para o dia 24 de novembro. Esse livro, ele vai trazer todo o roteiro original, vai trazer fotos de bastidores, vai trazer outras fotos aí, outros desenhos do Kleber Mendonça, vai ter um prefácio escrito pelo próprio diretor, né, do filme, e um pós-fácio escrito pelo Wagner Moura. Então é isso, vocês querem, né, ler o livro também, né, já façam aí, tem editoras que estão fazendo aí já pré-venda e tudo mais, né. E falando aí em arte, né, há quem diga, né, com certeza vocês vão se deparar com um parente, um amigo, falando da tal Lei Rouanet, né, que daria um excelente vídeo aqui pro canal, acho que depois eu vou até fazer para vocês, mas lembrando que o filme não tem nada a ver com a Lei Rouanet, né, até porque a Lei Rouanet, uma das regras dela é não patrocinar, não financiar longas, né. Então, o filme, ele foi, na realidade, financiado pelo Fundo Setorial de Audiovisual, que é um fundo financeiro, né, que apoia aí, né, toda essa questão da cinematografia brasileira, dos longas e tudo mais. Então, assim, nada de Lei Rouanet, né? Mas Lei Rouanet a gente deixa para depois, até porque, como disse o Wagner Moura em uma entrevista, né? Ele disse que não dá para explicar a Lei Rouanet para quem não assimilou a Lei Áurea, né? Então, é triste, é difícil, né? E fica para um outro vídeo. Vou contar para vocês aqui um pouco, né, do filme. Ele começa com Wagner Moura chegando na cidade de Recife, né? Ele vem aí um fusquinha amarelinho, né, bem típico daquela época, dos anos 70. E ele para no posto para abastecer. E ele vê que tem um corpo deitado lá no chão, né, já apodrecendo e tudo mais. E o dono não, né? O cara que fica lá no posto fala que aquilo ali era o corpo de um cara que foi roubar, né? Uma lata de óleo. E aí a gente já vê a crítica social, né? Porque uma criatura que tinha ido roubar uma lata de óleo, o cara matou, e aí o outro que também é tão pobre quanto ele fala assim, mas foi bem feito, né? Porque ele ia roubar uma lata de óleo, então tudo bem. E aí o Wagner Moura pergunta, mas ninguém fez nada, já é domingo, né? Então assim, faziam vários dias. E aí o cara fala que como era no meio do carnaval, ninguém se interessou em fazer nada. Logo depois chega a polícia, né? E também finge que não tá nem aí pro corpo do cara, o cara apodrecendo lá, os cachorros vindo em cima e tudo mais. Então a polícia nada a ver, mas vai pra cima do Wagner Moura, né? Quer observar o que tem dentro do carro dele, faz tudo. Depois vê que não encontra nada, tenta pedir aí um suborno, uma caixinha, né, pros policiais. Só que o Wagner Moura disse que não tem, né, dinheiro. O Wagner Moura, tô chamando ele de Wagner Moura, gente, mas o nome dele é Marcelo no filme, né, que é o personagem que ele faz. E o Marcelo vai e fala, não, venho viajando há muito tempo, então a única coisa que eu tenho é cigarro, se você quiser, né. E aí ele leva o cigarro do cara e tudo mais. E aí o Wagner Moura, o Marcelo, né, perdão, ele vai atrás de um prédio lá em Recife, que é onde ele vai ficar, e esse prédio, ele é justamente um abrigo para as pessoas se refugiarem, né, as pessoas que são perseguidas aí de alguma forma pela ditadura, né, por alguma forma militar, aí eles ficam exatamente nesse condomínio, né, que é um condomínio, acho que é Orfeu o nome do condomínio, se eu não me engano. E aí lá é onde ele conhece a dona Sebastiana, que é a pessoa que gerencia todo o prédio, né? Que ajeita os apartamentos para as pessoas, né? E que vai ser essa personagem tão importante aí na vida do Marcelo, né? Fazendo com que eles resguardem aí de toda essa perseguição, né? Da ditadura e tudo mais. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.